Olá pessoal, professor Maigon, começando a lição 9, falando sobre gerenciamento das partes interessadas e algumas ferramentas que a gente vai utilizar justamente para poder gerenciar essas partes interessadas. Tá? Então vamos começando aqui. O que é o gerenciamento das partes interessadas? Né? É o processo de você gerenciar as comunicações, principalmente com as partes interessadas, né? De modo que você consiga manter todas as partes interessadas sob controle, na verdade, né? De que elas possam estar apoiando o projeto ou pelo menos não atrapalhando, né? Então essa é a grande ideia em relação ao gerenciamento das partes interessadas. É uma área do conhecimento que foi adicionada a partir da 5ª edição do PMBOK e na verdade é fundamental, né? Então, quanto melhor você pode gerenciar as comunicações com as partes interessadas, né, e manter as pessoas que precisam estar satisfeitas com as informações, informadas e apoiando o projeto, melhor, tá? Então, é muito importante que se você não se comunicar com essas partes interessadas, você pode ter problemas no projeto. Então, você tem que manter algumas delas satisfeitas, algumas delas informadas e algumas delas sob controle, vamos dizer assim, né? Então, vamos entrar aqui e dar uma olhada aqui no nosso... esses aqui são 4 processos que fazem parte do gerenciamento das partes interessadas, tá? Então, o primeiro é identificar as partes interessadas que a gente fez inicialmente no termo de abertura, né? Mas agora vai ser ampliado, né? Porque agora nós vamos começar a planejar o gerenciamento das partes interessadas. E esse planejamento ele vai dentro do documento de planejamento geral que vocês vão fazer como atividade 2, tá? Então, precisa prestar atenção nisso que a gente vai fazer aqui. Então, você vai planejar o que e como você vai gerenciar cada uma dessas partes interessadas, né? E daí depois, obviamente, essas duas aqui, ó, gerenciar o engajamento das partes interessadas, garantir que está todo mundo engajado com o projeto e, por último, controlar esse engajamento. Se alguém estiver deixando de estar engajado, você toma alguma atitude para poder engajar as pessoas de novo e organizar, tá? Então, em primeiro lugar, já fizemos a identificação inicial, de repente pode ser que alguma delas tenha escapado, então agora é o momento de você pegar e fazer e começar realmente a planejar como é que vai ser o engajamento das partes interessadas, tá? Então, o primeiro momento você fez um registro só das partes interessadas. Agora você vai fazer uma matriz do quanto cada uma dessas partes interessadas precisa estar engajada no seu projeto, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, o primeiro momento foi justamente identificar, né? Foi o que a gente fez. Então, a importância disso é que você sempre vai estar atento com todas essas partes interessadas, seja de quais forem, né? E identificar qual é a necessidade de informação, o quanto essa equipe ou esse grupo de pessoas está engajado ou não. Então, é muito importante que você direcione como você vai manter essas pessoas engajadas no projeto. Então, a gente identificou. Então, a forma de identificar as partes interessadas começa no termo de abertura do projeto, que a gente já fez, né? Agora, a gente vai analisar as partes interessadas e nós vamos registrar essas partes interessadas e com detalhes, né, a respeito de cada uma delas, para que eu possa ter uma estratégia de contato com elas, que inclusive vai ser utilizada no gerenciamento de comunicações, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, um dos documentos, uma das ferramentas que a gente utiliza para poder identificar é justamente essa matriz de poder versus interesse, né? Então, é a matriz da rede de poder. Então, esses pontos aqui, A, B, C, D, são pessoas, são partes interessadas no projeto. Então, por exemplo,
eu tenho essa pessoa A, por exemplo, deve ser o presidente da empresa, ou pode ser o patrocinador, né? Que é o cara que tem um alto poder, né? E tem um alto interesse. Na verdade, esse aqui é ele tem alto poder, mas não é tão alto. E aqui ele tem um interesse que não é muito alto. Então, na verdade, não seria o patrocinador. O patrocinador provavelmente é esse B aqui, né? Que ele tem alto poder e um alto interesse no projeto, certo? Esses aqui que estão nesse quadrante, a gente tem que gerenciar com muita atenção. Nós temos que garantir que essa pessoa esteja recebendo todas as informações, seja o tempo todo, da melhor maneira possível e possa estar satisfeita com o projeto. Então, alto poder e alto interesse nesse quadrante aqui. Então essas 4 pessoas que a gente identificou, né, elas têm um alto poder, né? E esse F, ele tem um poder razoável, médio, né? Mas tem um alto interesse. Esse H tem um poder um pouco mais alto, mas um interesse um pouco menor. Então, estão vendo? Todos esses aqui cabem nesse quadrante. Gerenciar com atenção. Esse item, esse A aqui, ele tem um poder razoável, né? Não tem tanto interesse, mas eu tenho que manter ele satisfeito com as informações do projeto. Se eu me esquecer dele, se eu não conversar com ele, pode ser uma pessoa que vai trazer problemas depois para mim, né? Porque daí, pelo fato de eu esquecer dele, essa pessoa ela pode depois dizer, puxa, você não me informou, né? Tá, então não vou te apoiar mais também. Tem a ver muito com política isso, tá? Bom, daí eu tenho aqui pessoas com um poder que não é já um poder relativamente baixo, né? Que não estão interessadas no projeto. Então essas aqui esse G e D eu vou simplesmente monitorar para ver o que está acontecendo com essas pessoas, né? Então eles não têm poder de decisão, mas eu preciso garantir que eu estou atento com eles. Agora, aqui eu tenho outras pessoas que não têm tanto poder, mas que têm alto interesse no projeto. Essas eu preciso manter informado. Então, eu preciso fazer, a partir dessa matriz de rede de poder, eu vou marcar cada um dessas pessoas que fazem parte das minhas partes interessadas e determinar como é que eu vou agir com cada uma delas. Ou, por exemplo, BHF, eu tenho que gerenciar com muita atenção. Tem que estar sempre atento para esses aqui, porque eles têm alto poder e alto interesse no projeto. E esse outro aqui, o A, eu tenho que manter ele satisfeito. Ele tem alto poder, não tem tanto interesse no projeto, mas ele precisa estar relativamente informado e a gente precisa manter ele satisfeito. Temos que dar uma atenção para ele e tal. O G e o D não tem muito poder, nem muito interesse, mas eu tenho que monitorar para ver o que está acontecendo com eles e verificar como é que estão as coisas. Mas o C e o E, que têm alto interesse no projeto, eu preciso manter eles sempre engajados e manter eles sempre informados. Mas o que mais me preocupa realmente é esse quadrante aqui do gerenciar com atenção, que eu tenho que estar muito atento com eles, porque são pessoas de alto poder e alto interesse, e se eles não estiverem totalmente engajados, eu posso ter muitos problemas, tá? Um exemplo disso aqui, né? Então, vamos supor que eu estou desenvolvendo um projeto, a criação, acho que eu já falei algumas vezes, a criação de uma hidrelétrica, né? Então, as pessoas de alto poder, alto interesse, por exemplo, um governador do estado, né? É uma pessoa que eu tenho que gerenciar com atenção, enviar informações, como é que está o projeto, como é que estão os andamentos das coisas, tal. Tem algumas pessoas que têm um alto poder, mas não estão tão interessadas. Então, pode ser outros membros do governo, tal, que não estão tão interessados, mas eu tenho que manter eles satisfeitos também. Agora, por exemplo, eu posso ter o pessoal, os índios, né, que moram na região onde vai ser feito o lago. Eles não têm um alto poder, mas eles têm um alto interesse nessa questão, porque eles vão, afinal de contas, as terras deles vão ser
a gente vai ter que fazer alguma coisa, vamos ter que fazer algum tipo de transferência eles para outras terras, vão ter que receber auxílio de alguma maneira. Então eles têm um alto interesse e a gente vai precisar estar atento, a gente tem que mantê-los informados, tem que estar sempre conversando com eles, né? Então eles estão nessa parte aqui de manter informado, né? E outras pessoas que têm um interesse direto, por exemplo, que o projeto funcione para trazer mais energia e tal. A gente tem população em geral, por exemplo, também acho que cai nessa categoria do manter informado, né? Agora, tem pessoas que não têm muito interesse, também não têm poder, mas simplesmente vamos monitorar e verificar essas pessoas, o que está acontecendo, certo? Bom, então a gente tem que planejar, né, esse gerenciamento, e isso vai dentro do planejamento do gerenciamento de projeto. Depois eu tenho toda uma parte, eu faço o primeiro planejamento, mas depois eu vou ter que fazer um plano especificamente do gerenciamento das partes interessadas, né, que daí tem um documento que sai o plano de gerenciamento das partes interessadas, tá? Mas nós vamos fazer um resumo disso, na verdade, no documento que a gente vai desenvolver para a atividade 2. Né? Então, vocês vão fazer um resumo muito pequeno de qual seria como é que você gerenciaria as partes interessadas, principalmente criando uma matriz de poder e depois discriminando cada um deles, como é que você vai manter informado. Tá? Quando você vai identificar as partes interessadas, você precisa fazer uma avaliação de qual que é o nível de engajamento dessa parte interessada. Então, pode ser que tenha alguém que esteja completamente desinformado a respeito do projeto e dos impactos potenciais, né? Então, como é que está esse grupo ou essa pessoa em relação ao meu projeto? Está desinformado? Ele é resistente, ele está ciente do projeto e dos impactos potenciais e resiste à mudança. No caso, com certeza, desse exemplo que eu falei, os índios, com certeza eles vão ser resistentes. Ou quem quer que more naquela região que vai ser afetada pelo lago da hidrelétrica, né? Então, o que você vai fazer? Né? Você vai ter que gerenciar, né? Isso aí, se quiser construir o projeto. Ou pode cancelar o projeto, né? Você pode ter pessoas que são neutras, que estão cientes do projeto, mas não são nem apoio nem resistentes. Temos pessoas que dão apoio, né? Que são cientes do projeto e dos impactos e potenciais e apoiam, né? E tem as pessoas que são líderes, né? Que lideram mesmo, não só estão cientes do projeto, dos impactos potenciais, mas ativamente se engajam para garantir que esse projeto tenha êxito, né? Então, acho que vocês viram, por exemplo, recentemente o pessoal falando da loja da Havan, que o pessoal quer muito que venha aqui para a cidade, né? Então, você tem o pessoal, os políticos falando, mas tem gente que está apoiando porque daí vai ter mais trabalho, enfim. Então, você tem muitas pessoas que estão, inclusive, ajudando para que a loja da Havan aqui em Ji-Paraná seja instalada, porque verificam que isso vai ser um benefício para a cidade, né? Então você tem pessoas que estão liderando lá, tem vários vereadores que estão a favor, tem o pessoal os senadores de Rondônia também que estão se trabalhando para isso. Então é um exemplo, né? Então a gente precisa entender quem que está envolvido, quem pode realmente ajudar nesse processo, tá? E daí você vai fazer esse documento. Uma das coisas, além da ferramenta de fazer aquela matriz do poder, você vai fazer esse documento aqui, que é identificar nesse momento, então, momento corrente, agora, né? Como é que está o engajamento nós estamos começando o projeto, começando o planejamento. Como é que está o engajamento dessa parte? Então, posso ter uma parte interessada 1 que nesse momento não está nem informada a respeito, né? Mas o objetivo nosso é chegar no D. Então, eu tenho um gap entre o estado desse grupo agora, que eu identifico que é uma parte interessada que não está sabendo nada, mas eu quero que ele seja engajado. Então, aqui o D é o desejado, certo? Eu tenho uma parte interessada 2 aqui, que está neutra,
certo? Mas eu quero que ela dê apoio ao meu projeto. E eu posso ter uma parte interessada que já esteja dando apoio e eu quero que ela continue dando apoio, né? Então, e talvez alguma outra parte que agora está dando apoio, mas eu quero que lidere até, que não só dê apoio, mas que esteja junto comigo para promover esse projeto e garantir que seja um sucesso, né? Então, por exemplo, políticos, nesse caso, são fundamentais quando são grandes projetos, por exemplo, né? Você pode querer que senadores, essas coisas, ajudem e liderem, né? Que é mais do que dar um apoio, né? É muito mais do que dar um apoio. Bom, aí é você que vai decidir, né? Como gerente de projeto, e qual que é o nível atual e qual que é o nível desejado. E daí você vai trabalhar e contactar e trabalhar com esses grupos para poder alcançar, de preferência, que todo mundo dê apoio. Dificilmente todos dão apoio, muitos vão continuar resistentes desde o início, mas pelo menos que fiquem neutros, né? Você pode ter um resistente que está resistente inicialmente, mas que você pelo menos deixe ele neutro, ele não vai atrapalhar, né? Enfim, é isso aí. Então, isso aqui também vai no documento, na atividade do planejamento, tá? Então, são esses dois elementos, a matriz de poder e esse gráfico aqui com como está agora o engajamento e como eu pretendo que ele fique, tá? E daí a forma de fazer isso eu vou falar no documento de comunicação, né? No gerenciamento de comunicação, como é que eu vou fazer isso? E daí depois, obviamente, que eu tiver feito o plano, daí tem o gerenciamento do engajamento, né? Ao longo do projeto, né? Então eu vou comunicando e trabalhando com essas partes interessadas enquanto o projeto está acontecendo, né? Para atender às necessidades e expectativas desses grupos e dessas pessoas à medida que vão acontecendo e à medida que o projeto vai acontecendo. Então eu gerencio isso enquanto ele está acontecendo. Então, e daí, em fazer isso, eu aumento a probabilidade do sucesso do projeto. Se eu deixar de fazer esse gerenciamento do engajamento, muitas vezes eu tenho problemas inesperados, né? Então, eu preciso garantir que essas partes interessadas entendam as metas do projeto, os objetivos do projeto e os riscos que podem ter, né? Então é muito importante porque todas essas partes interessadas podem podem influenciar positiva ou negativamente o projeto, né? E aquelas que são de maior poder têm mais influência ainda, né? Então a gente realmente precisa estar sempre atento e essa habilidade das partes interessadas de influenciar o projeto é muito mais alta durante os estágios iniciais do projeto do que quando o projeto já está terminando. Então você precisa estar sempre atento, principalmente no começo do projeto, que essas partes, principalmente as de mais poder, estejam bem engajadas, né? E o gerente do projeto é a figura fundamental nisso. Então você tem que ser, de certa maneira, político também, né? Tem que ter um jogo de cintura muito grande, porque você é responsável pelo projeto e pelo engajamento das partes interessadas, né? Então você tem que trabalhar essa parte da comunicação, tem que manter essas partes interessadas satisfeitas, né? E requisitar a assistência do patrocinador do projeto conforme necessário. O patrocinador, lembra que é aquela pessoa que te contratou, né? É o cara do dinheiro que decidiu, vamos fazer esse projeto, é isso aí. Então, a parte interessada primordial, né? Você muitas vezes vai precisar da ajuda dele e da influência dele para poder garantir tudo isso, tá? E ele também tem que estar lá na tua lista. Ele é de alto poder e de alto interesse, com certeza está naquele quadrante. Tá? E o controle do engajamento das partes interessadas ao longo, né, do que o projeto está acontecendo, né? Então, controlar o engajamento, você tem que monitorar esses relacionamentos, né, e fazer alguma coisa se você percebe que tem alguma coisa errada. Tá? Então, elas são executadas ao longo de todo o ciclo de vida.
Tá? Então você tem que continuamente controlar e ficar sabendo e fazer. Daí no gerenciamento das comunicações, você vai determinar de quanto em quanto tempo e quais são as ferramentas que você vai utilizar para poder fazer essas comunicações com as partes interessadas. Tá? Então, esse do gerenciamento das partes interessadas, ele se completa com o gerenciamento de comunicação. Tá? Então, terminando aqui, né? Então, só para a gente finalizar, as partes interessadas são fundamentais. Então, vocês vão usar essas duas ferramentas, matriz da rede de poder e essa lista mesmo do nível de engajamento e como é que você, o que você pretende, qual que é o nível desejado de engajamento de cada um deles. E daí, no gerenciamento de comunicação, você vai dizer como você vai se comunicar com cada um deles, com que frequência e com qual ferramenta. Tá? Então, terminando aqui o nosso gerenciamento das partes interessadas e as ferramentas que a gente pode utilizar para isso. Bom? Então, até a próxima, gente.